Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre frações impróprias e números mistos. Material disponibilizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, material digital em consonância com o currículo em ação. Conteúdo do oitavo ano, segundo bimestre, aula 3, sequência de atividades 5. Ensino fundamental anos finais. Hoje nós vamos falar sobre frações impróprias e números mistos. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre números racionais, e todo número racional nada mais é do que um número que pode ser escrito na forma de uma fração. E hoje nós vamos falar um pouquinho e conhecer um pouquinho sobre frações impróprias e números mistos. Nesse primeiro contexto, olha só então, frações impróprias, certo? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Então, o nosso conteúdo de hoje vai falar sobre frações impróprias. Tá? No decorrer da aula, vocês vão entender um pouquinho com mais clareza o que é uma fração imprópria. Associar uma fração imprópria à sua respectiva representação em forma de número misto. Então, nós vamos ver também o significado de número misto. E, por último, relacionar os números racionais positivos expressos nas formas fracionária e decimal, como nós vimos na aula anterior, só que há pontos na reta numérica. Então, a gente vai relacionar hoje a questão dos números fracionários e decimais dentro de uma reta numérica e também conhecer sobre fração imprópria e número misto, ok? Então vamos lá, para começo de conversa, vamos pensar comigo aqui então. Vamos fazer um bolo de chocolate? Seria uma maravilha, não é mesmo? Certo? Pode ser que tenha alguém que não goste de bolo de chocolate, mas vamos lá, dando continuidade. Para fazer a nossa receita do bolo de chocolate, a gente vai precisar de 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar, 1 colher de sopa de fermento, 2 colheres de sopa de margarina, 9 quartos xícaras de farinha de trigo. Olha só o que aconteceu aqui. 200 gramas de chocolate em pó. E aí vem com a pergunta: quantas xícaras de farinha de trigo você colocaria na massa do bolo? E aí? Pensa um pouquinho. Dá uma pausa aqui no vídeo, pensa um pouquinho e me diga. Quantas xícaras de farinha de trigo, certo? Você iria colocar aí nessa massa do bolo, certo? Tenta pensar no caso. Pensou? A gente vai dar uma continuidade aqui agora, olha só. Primeiro, vamos tentar entender o que significa fração imprópria. Então, olha só, o que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria é aquela que representa um número maior que um inteiro. Ou seja, o resultado lá da divisão, certo? 9 quartos, dá maior do que 1, tá? Maior do que 1 inteiro. Então, deixa eu trocar a cor aqui, ó. Ou seja, aquela fração cujo valor do numerador é maior que o do denominador, certo? E aí nós temos o seguinte, não é 9 quartos que está aqui, ó? 9 quartos? Tá vendo, ó? 9 é maior do que 4, certo? Então eu tenho aqui uma fração imprópria. Toda vez que eu tiver o numerador maior do que o denominador, eu vou estar trabalhando com uma fração imprópria, certo? Então aqui ele fala, ó, ao voltarmos ao bolo de chocolate, notamos que 9 quartos de xícara de farinha de trigo não é um valor comum em receitas culinárias. E realmente, a gente tem números inteiros. 2 xícaras, 3 xícaras, 4 xícaras de 1/4 de xícara, metade de meia xícara. Então eu tenho valores especificamente inteiros e uma parte fracionária. A quantidade de farinha de trigo de 9 quartos de xícaras, certo? Na receita de bolo é um exemplo de fração imprópria. É um exemplo de uma fração que a gente não costuma utilizar. Ok? Então, olha só, vamos lá para a nossa primeira atividade para a gente conseguir entender melhor isso daí. Depois a gente volta lá para a receita do bolo. Certo? Então, nós temos o seguinte, ó. Circule a seguir, no quadro a seguir, quais das frações são impróprias. Então, olha só. Eu vou fazer com vocês algumas, vocês vão fazer as demais. Ok? Então, primeiro aqui, ó. Eu tenho 3 e 4. 3 é menor do que 4, então ela não é uma fração imprópria. 12 e 3. Opa, 12 é maior do que 3, então significa que essa aqui é uma fração imprópria, certo? Se o numerador for maior do que o denominador, então
ela é uma fração imprópria. 16 e 30, 16 é menor que 30, então não é. 13 nonos, opa, 13 é maior do que 9, então outra fração imprópria. 11 sexto, opa, 11 é maior do que 6, então 11 também é uma fração imprópria. Entenderam? 2 e 5 já não é mais uma fração imprópria, 2 é menor do que 5. Conseguiram entender a situação? Como é que funciona? Então, dá aquela pausa no vídeo agora e lá no Caderno Aprender Sempre você vai encontrar essa atividade que a gente está trabalhando, certo? Tenta fazer para mim, então, seja lá no Caderno Aprender Sempre e tenta fazer para mim. Depois você dá uma pausa no vídeo aqui agora, resolva, depois você volta e aí você verifica se você acertou as questões, as respostas dessa questão, ok? Vamos lá então, voltando à nossa atividade de 1, vamos corrigi-la então, certo? Então, circule no quadro a seguir quais das frações são impróprias. Então, vocês falaram para mim ali 12 terços, 13 nonos, 11 sextos, 5 meios, 14 terços, 53 17 avos, 28 14 avos, 9 terços e 6 quintos, certo? Então, nós temos estas frações como sendo frações impróprias, certo? Então, lembrando, ó, por definição, toda fração imprópria é aquela fração cujo resultado tenha um valor numérico maior do que um inteiro ou o valor do numerador é maior do que o valor do denominador, ok? Olha só, agora a gente vem para o contexto de números mistos. Números mistos, então olha só, vamos retomar lá a receita do bolo de chocolate. Quantas xícaras de farinha de trigo você colocaria? Lembra lá que eu falei para você pensar um pouquinho? Então, ou seja, lá no começo você pensou em quantas? Quantas você colocaria? Para representar os 9 quartos de xícaras de farinha, quantas xícaras de farinha você colocaria? Uma, duas, três, quatro, cinco, certo? Então, ou seja, essa foi a pergunta que foi ficando lá no começo. Então, aqui nós temos aqui, ó, quantas xícaras de farinha de trigo você colocaria na massa do bolo? A indicação de fração imprópria para esse caso específico não é a ideal. Então por isso que a gente trabalha com fração imprópria. Ela não é ideal para esse contexto. Então nesse caso a gente precisa fazer a conversão para um número misto. Então nós vamos converter esse 9 quartos para um número misto. Daí olha só, como que a gente converte? Fazendo a divisão. Só que lembra na nossa aula anterior, a gente fazia a divisão e a gente separava por vírgula, dava continuidade e pegava a parte decimal. Nesse caso não. A gente só precisa do número inteiro. Então, nós temos lá 9 dividido por 4 é 2. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Ponto final. 1 é menor do que 4, então esse é o nosso resto final. Então, aqui, ó, a partir do momento que esse resto e não tem mais ninguém aqui em cima para eu poder dar continuidade, acabou. Então, eu vou ter 1 menor do que 4. Então, automaticamente eu paro aqui. E ainda vamos continuar, ó. O resultado da divisão, 2, será a parte inteira do nosso número misto, certo? Enquanto o resto da divisão 1 passará para nós agora a ser o numerador e o divisor 4 será para nós o quê? O denominador da parte fracionária do nosso número misto. Então, o que acontece? O número misto ele é uma junção de parte inteira com fração, certo? Então, por isso que a gente tem os dois contextos. E aí nós temos o seguinte, ó, o 2 da parte inteira inicia. O resto, que foi 1, dividido pelo divisor 4, certo? Então, nós temos aí 2 inteiros e 1 quarto. Percebe? Nós vamos fazer mais algumas atividades ali na frente e você vai conseguir entender um pouquinho melhor esse contexto. Então, olha só, o que é um número misto? Um número misto é aquele formado por uma parte inteira e outra fracionária, certo? Então, o número decimal ele é composto por uma parte inteira e uma parte decimal separada por uma vírgula. Um número misto não, é uma parte inteira e outra fracionária, certo? E aí ele fala agora o seguinte, respondendo lá a nossa pergunta inicial, quantas xícaras de farinha seriam colocadas no bolo? 2 xícaras de farinha e mais 1 quarto de xícara, certo? A receita do bolo.
ok? Então, ó, perceberam no caso? Esse é o nosso conteúdo. A gente vai desenvolvendo no decorrer da aula. Então vamos lá, ó. Vamos pegar um pouquinho na prática, vamos tentar entender um pouquinho melhor. Eu vou fazer com vocês, olha só, converta as frações impróprias, então a gente vai converter as frações impróprias em números mistos. Eu vou fazer com vocês alguns, vocês vão fazer os demais. Então eu vou fazer o primeiro, vou fazer o segundo, vou fazer o quarto, certo? Vou deixar esses outros dois para vocês estarem fazendo. Lembrando que essa atividade ela foi adaptada aqui ó, do caderno Aprender Sempre, então tem mais atividades lá para estarem sendo feitas, ok? Então, dando continuidade, olha só. Primeiro, a gente tem aqui o seguinte, ó. 5 meios, a mesma coisa do que 5 dividido por 2. 13 sétimos, 13 dividido por 7. E 45 14avos, 45 dividido por 14. Em todos os casos lá, eles são frações impróprias. O numerador é maior do que o denominador. E a gente vai fazer uma divisão simples, certo? 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 tira 4 dá 1. E ponto, final. Agora nós temos lá então para poder descrever o número misto. Para descrever o número misto, ó, vou pegar até a caneta aqui, ó. Eu tenho parte inteira, 2, resto, 1 e o divisor, 2. Isso aqui para nós é o número misto, certo? Nada mais, nada menos. Então, ó, eu tenho que 5 meios é igual a 2 inteiros e 1 meio. Vamos fazer mais um, ó. 13 dividido por 7. Dá uma vez só. 7 vezes 1, 6. Ou 7 vezes 1, 7. 13 menos 7, agora sim, 6. Certo? Então, ou seja, novamente, parte inteira, 1. Parte que sobrou, resto, 6. Divisor, 7. Então, 1, 6 sétimos. Ponto final. Então, 13 sétimos é igual a 1, 6 sétimos. Difícil? Não, não é mesmo? Tem que saber apenas fazer a divisão. E nem é para continuar a divisão com a parte decimal. É só fazer a divisão simplesmente. Então, olha só de novo aqui, ó. 14, 45 dividido por 14 dá 3 vezes. 3 vezes 4, 12, sobe 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, 42, certo? 45 menos 42, sobraram 3. Então, pronto. Nós temos aqui, então, parte inteira, 3. Resto, 3. Divisor, 14. Então, isso aqui é o nosso número misto. Então, eu tenho aqui que 45 14avos é igual a 3 inteiros e 3 14avos. Entenderam? Percebe que aqui eu fiz com vocês os 3 primeiros. Eu quero que vocês façam os outros 2 que estão lá, certo? Então, ou seja, ali estava a resposta, mas eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Certo? Vou voltar um pouquinho aqui. Aí. Tentem fazer os outros 2. Ok? Dá uma pausa no vídeo. Espera um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. E aí, ou seja, você já vai ter resolvido as questões. Ok? Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo aí, resolvido as duas que estavam faltando e a partir de agora a gente vai dar continuidade com a nossa atividade. Lembrando, a gente vai passar aqui pela solução novamente, ó. Tem uma baguncinha aqui, mas eu vou limpar aqui, ó. Certo? Paguei tudo, certo? Então, lembrando, 5 dividido por 2 dá 2. 4, sobrou 1. Então, nós temos fração mista aqui. 5 meios é igual a 2 inteiros e 1 meio. 13 dividido por 7 dá 1, que sobram 6, certo? Então, eu tenho aqui que 13 sétimos nada mais é do que 1 inteiro e 6 sétimos. E, por último, no caso aqui, a gente tem 3 inteiros, sobra 3 como resto. Então, eu tenho 3 inteiros, 13 14avos. Ok? E correção da atividade. Espero que vocês tenham acertado. Então, ou seja, dá 20 nonos. 20 nonos é igual a 2 inteiros e 2 nonos. E 151 terços é igual a 51 terço. Ok? Então, aqui nós temos a correção da nossa atividade. Agora, olha só. E a volta? Como é que a gente faz para voltar? Certo? Cláudio deseja fazer um bolo e verificou em uma receita que são necessárias agora 2 xícaras e 4 quintos de uma xícara de farinha de trigo.
Qual dos pontos representados na reta numérica pode corresponder ao valor 2 inteiros e 4 quintos? Certo? E agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Percebe que isso aqui é o resultado da nossa divisão aquela hora. Então, olha só. O 5 é quem está dividindo. Então, eu vou montar aqui. Ó. 5 é quem está dividindo. O 2 inteiro é quem está aqui. E o 4 era o resto. A pergunta é quem é o número que está aqui. Certo? E olha só. Mesmo que eu não queira, no caso, eu não preciso nem descobrir quem que é esse número aqui, porque eu não quero saber quem que é esse número que está aqui. Eu quero saber quem que é a representação dele, se é o A, se é o B, se é o C ou se é o D. Aqui a gente consegue eliminar dois, ó, porque ó, é 2 inteiros e aquele é menor do que 1, então o A não pode ser. Aqui é maior do que 3 e lá é 2, ó. Então o D também não pode ser. Quem que sobrou para mim? O B e o C. Porque, ou seja, ele está entre 2 e 3. Tá vendo aqui, ó, o B e o C é 2, alguma coisa. Então vamos descobrir 2, quantos? Então vou lá, vírgula, acrescento 0. 5 vezes quantos dá 40? 8. Então 40, zerou. Então 2,8. Quem está mais próximo do 2,8? O 2 ou o 3? Certo? Então, lembrando, ó, eu tenho 2, depois eu tenho 2,1, depois o 2,2, depois o 2,5, ou 0,3, depois o 2,4, depois o 2,5, depois o 2,6, o 2,7, o 2,8, o 2,9 e o 3. Então, quem está mais próximo aqui? O 2,8. Ele está mais próximo do 3. Então, logo, nossa alternativa correta é a letra C. Certo? Perceberam a situação da coisa? Eu não preciso nem me preocupar muito, mas eu preciso saber exatamente como chegar nisso aqui, certo? E aí sempre vai ter isso, ó. Então, o ponto de interrogação é porque eu não sei que número está sendo dividido, mas dá para descobrir. A gente vai ver daqui a pouco. Mas quem que é o divisor? O 5. Quem que é o resto? O 4, que é o número que está no numerador dele. E qual que é a resposta? 2, porque é ele que é a parte inteira, certo? E aí a gente já tem a divisãozinha do que a gente vai fazer, e aí é só dar continuidade, ok? Então, ó, aqui é a forma como foi colocada no problema. Então, ó, qual dos pontos apresentados na reta numérica podem corresponder ao valor 2 inteiros e 4 quintos? Certo? Tá vendo? Ó? Aqui ele descobriu o valor do pontinho de interrogação, certo? 2 vezes 5, 10. Mais 4, 14. E aí ele pegou 14 e dividiu por 5. 14 dividido por 5, 2,8, que foi o que a gente fez. Como aquela hora lá, como eu falei para vocês, eu não quis pegar e descobrir o 14. Eu já fui direto porque eu já sabia essa parte. Então era só colocar vírgula, acrescento 0. Dá 8 vezes, dá 40 e zerou. Ou seja, deu o mesmo 2,8 que está aqui, certo? Então é uma possibilidade também, desde que você não precise. Caso a pergunta fosse para descobrir o valor aqui, o 14, o pontinho de interrogação, aí a gente faria isso aqui que foi feito, que é multiplicar 2 vezes 5 e somar com 4, certo? E aí nós temos como alternativa letra C. Então vamos lá então, fechando nossa aula de hoje. O que nós aprendemos hoje? Associamos uma fração imprópria. Então, associamos uma fração imprópria a uma situação problema, certo? Que foi a questão da receita do bolo de chocolate. Conceituamos, ou seja, o que é fração imprópria e o que é número misto. Convertemos, então, frações impróprias em números mistos, certo? E ainda por cima, relacionamos números racionais positivos nas suas formas fracionária e decimal a pontos na reta numérica, que foi a nossa última atividade agora. Então percebe que no caso o contexto ele vem numa continuidade, ele complementa a outra, certo? Então, na nossa aula de hoje a gente aprendeu sobre isso, ok? Então, ou seja, referências da nossa aula de hoje, Doug Lemov, aula nota 10, 3.0, 63 técnicas para melhorar a gestão da sala de aula.
Porto Alegre Penso 2023. Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Aprender Sempre 2024, Língua Portuguesa e Matemática, 8º ano, Ensino Fundamental, volume 1, São Paulo, Seduc, São Paulo, 2024. Referências, lista de imagens no link abaixo, que consta no slide 3. Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado e até a próxima.